Fala galera, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos criar um formulário de login que ele vai utilizar HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, tá? Então a gente vai fazer esse formulário. Aqui é o seguinte, se você digitar um usuário que não existe lá no sistema, ele vai dar uma mensagem aqui, ó, usuário não encontrado no sistema, vai permanecer nessa tela. E aí, se você digitar um usuário que está cadastrado no nosso sistema, então ele vai dizer que o usuário logado com sucesso está carregando e vai carregar uma página, né, que seria o início do site. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ok, então o nosso primeiro passo é entender como que o nosso sistema vai funcionar, beleza? Então, é o seguinte, nós temos um formulário, né, HTML. Esse formulário, ao ser submetido, vai enviar para o JavaScript. O JavaScript vai verificar se os dados vieram, se está tudo ok, e vai chamar um arquivo PHP por baixo, né, sem dar refresh na página, e esse arquivo PHP conecta com o banco de dados e faz a busca do usuário. Se o usuário existir, o JavaScript então leva o usuário para a próxima página. Caso não exista, ele alerta que o usuário não existe e permanece na página de login, ok? Lembrando também que na descrição do vídeo tem o link para download dos arquivos que a gente vai utilizar no exercício, para facilitar para você não ter que fazer tudo, né? Então você vai baixar no link, escolher uma pasta do seu computador, normalmente, como qualquer sistema, vai esperar confirmar o login e vai abrir a pasta para visualizar o arquivo lá dentro. Aí o que você vai fazer? Você vai descompactar esse arquivo na sua pasta htdocs, né? Se você estiver usando o XAMPP ou o AMP. E aí é só abrir a pasta no seu editor, né? Não sei se vocês sabem, no Windows você faz o seguinte, ó, clica aqui em cima, digita cmd, que é para abrir o prompt de comando, e aí abrindo o prompt de comando é só você digitar code, passo, ponto, e aí abre o VS Code para começar a trabalhar com os arquivos que você acabou de baixar. Agora vamos entender a nossa estrutura, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos um arquivo index na pasta raiz, né, do nosso site. Temos um arquivo index.html, onde ele contém o nosso formulário, aí é chamada para o arquivo CSS, todas as informações, e aqui no final ele chama o arquivo login.js, que é onde vai acontecer todo o processamento. Esse arquivo login.js, ele está aqui dentro de src, ele está dentro de app, arquivo login, por enquanto ele está vazio, não tem nada, só um alerta para a gente saber que ele está funcionando. E aqui nós temos mais um outro arquivo, que é o function, também um arquivo JS, também só está com um alert, que a gente vai entender mais tarde para que ele serve. Esse function, na verdade, ele vai estar sendo chamado aqui, ó. Eu tenho o index.html dentro da pasta home, dentro de app, que é aquela pasta que a gente chama quando o login dá certo. Também ele já está semi-pronto, né? Já está com todas as informações, e ele chama esse arquivo functions.js, com as funções que vão ser usadas para verificar se o usuário está logado, se não está. Então esse é o conteúdo da pasta app. Aqui na pasta src nós temos o CSS, então temos o style, que é o CSS padrão, temos o init, que é o CSS usado na tela de login, temos o reset, que é chamado por padrão por todos os arquivos, e temos o form login, que é o arquivo de configuração do formulário, para você ter um arquivo separado, mas eles todos estão sendo chamados dentro desse arquivo init.css. É aqui que está chamando esses demais arquivos. Se você pegar, por exemplo, esse init.css, você vai ver que ele importa o reset, importa a fonte do Google que está sendo utilizada e importa aquele form login.css, que é onde a gente vai configurar o formulário, tá ok? Por último, eu tenho aqui a pasta API,
onde eu tenho dentro dela uma pasta login, e dentro dessa pasta login eu tenho um arquivo de conexão com o banco de dados e tenho o arquivo index.php, que por enquanto está vazio, a única coisa que ele pede é o arquivo de conexão, que é onde a gente vai fazer a conexão com o banco de dados para fazer a validação do usuário, né, ou não. Então, agora você já sabe a estrutura, vamos começar a trabalhar no formulário. Bom, aqui na parte do HTML, nós temos o index que fica na raiz do documento, aqui, né? E aqui está o nosso index. Então, o que nós temos aqui? Um read com as informações normais, chamando um icon e também chamando o arquivo CSS aqui, que no nosso caso é o init.css. Esse arquivo está aqui na pasta, ó, src, css, init.css. .css. Então aqui está a configuração do CSS geral da página. Depois a gente vai estudar isso um pouquinho melhor. Depois nós temos no corpo do documento o cabeçalho, que é o header, com um H1, escrito login PHP via API. Temos a área do main, onde fica o formulário, e temos o footer, onde ficam as informações do site. E no finalzinho nós temos aqui a tag script, que está chamando o arquivo login.js, que está na pasta app. Então, aqui nós temos a pasta app e temos aqui o arquivo login.js, que por enquanto ele está vazio, ele só tem um alert para a gente verificar se está funcionando. Bom, o nosso formulário, ele funciona da seguinte forma: ele tem aqui uma classe, form, tem um ID chamado System Login, ele não tem action e nem método. Essa parte, quem vai se encarregar dessa parte é o JavaScript. Aí tem um header com o título do formulário, e daí nós temos divs dividindo os elementos do formulário. Então, cada div tem um label, todos eles têm uma classe, e aí tem os inputs, que também tem a sua classe, o tipo, o nome e o ID, placeholder, max length, que é o número de caracteres permitido, se ele é obrigatório ou não, autofocus, porque ele é o primeiro a ser focado quando abre a página. Aí aqui eu tenho aqui outro para senha, tipo password, e tenho um botão, button class, form button submit, do tipo submit, tem um título, e aqui eu tenho aqui dois links extras, né, que é esqueci a senha e cadastrar, que tudo isso faz parte do formulário. A visualização dessa página até aqui, ela é a seguinte. Então essa é a visualização da página do jeito que ela está até aqui. Eu tenho um header, tenho o formulário, que não está formatado ainda. Essa formatação inicial é a que está vindo daquele arquivo init.css. E tenho aqui o meu footer. Se eu der um reload na página, ele vai abrir o alert, porque ele está logado naquele arquivo JavaScript, que eu falei para vocês, o login.js. E lá tem um alert para a gente saber que está tudo funcionando. Agora vamos ver o outro arquivo HTML que nós temos na página. Nosso outro arquivo HTML é o que vai ser aberto no final. Então ele está aqui dentro de app, home, e aqui eu tenho um outro index.html, que é esse aqui, ó. Então nós temos aqui uma página normal, tem um header, tem um footer, tem um nave, que no caso já seria uma página com menu de navegação, essa coisa toda, e o main. Ela chama o arquivo functions.js, que é esse aqui, e ela chama também o arquivo style.css, que é o nosso arquivo de estilo principal, que está aqui dentro da pasta CSS. Nesse arquivo a gente tem a chamada da fonte, aqui do reset, do arquivo de reset, temos a chamada da fonte do Google e as configurações. Vamos ver a visualização, é bem legalzinha, tá assim, ó. A visualização dessa página é bem simples, então tem aqui o header, My System, o rodapé, e aqui a área principal, onde tem um menu aqui em cima, e aqui a parte do main. Não tem nada demais. Da mesma forma que a outra, quando eu reinicio ela aparece aqui o alert, indicando que o JavaScript está funcionando. E agora vamos trabalhar no CSS. Aqui no arquivo HTML, nós temos uma chamada dele para o CSS, que é o init.css, que é esse arquivo aqui com as configurações gerais. Note que esse arquivo ele importa um outro arquivo CSS, que é o formlogin.js.
form.css, que é este aqui que está vazio, onde nós vamos fazer as configurações específicas do formulário de login. É uma maneira que eu gosto de trabalhar, eu acho viável, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então eu vou digitar o código e aí a gente dá uma explicada rapidinho e vê o resultado, beleza? Então aqui nós temos o nosso formulário, né, a configuração CSS do formulário, que não tem segredo nenhum, apenas o form que está com uma largura de 260 pixels, tem raio de borda, tem um fundo gradiente, aí tem o form header, né, as configurações normais dos inputs, um foco quando aquele input estiver selecionado, o botão de submit quando passar o mouse por cima, aquela parte extra onde tem os dois links. Então a única diferença aqui é que ela tem um display flex para que os links e um justify content do tipo space between para que cada um dos links fique para um lado, e o resultado disso aqui é o seguinte. Então esse aqui é o resultado do nosso CSS, tá, o formulário. Quando ele recebe o foco em algum input, ele muda ali o fundo, né, a cor do fundo para facilitar, o botão de envio com o hover funcionando, aquela parte que tem os dois links, que usa o space between, que faz justamente ficar um para um lado e outro para o outro, que eles estão dentro de um box chamado com display flex. É isso aí, coisa bem simples, vamos seguir em frente. Bom, estamos aqui no MySQL, no PHP-MyAdmin, que é uma aplicação que vem junto com o Champ, né, e é a mais utilizada para administrar banco de dados. E nós vamos então criar uma nova base de dados, vamos chamá-la de curso. Aqui deixa como está. Criamos a nossa base de dados e vamos criar uma tabela. Essa tabela vai se chamar Users. Então, o primeiro campo vai se chamar User ID, vai ser do tipo inteiro. Ele é, deixa eu aumentar aqui o espaço, ele é do tipo primário, índice primário, que só permite que uma chave não possa ser repetida, né? E ela é autoincremente, ou seja, ela vai numerando automaticamente os próximos usuários. Aqui nós vamos ter user mail mesmo, é do tipo varchar, que é caracteres variáveis, ou seja, ele só ocupa o espaço que tiver de caracteres e não todo o espaço que foi destinado. Vamos destiná-la com 60. Aqui vamos fazer ela do tipo único também para impedir que hajam dois e-mails repetidos, ok? Depois nós vamos usar username, que é o nome do usuário, também do tipo varchar, pode ser com 60 caracteres também. Depois nós temos o user pass, né, que é a senha propriamente dita. Ela vai ser do tipo char, com 20 caracteres no máximo. Por enquanto não vamos usar criptografia, nada, é só uma demonstração. Por último, o user status, que verifica se o usuário é ativo ou não. Vai ser também do tipo char, com 10 caracteres, e ela vem pré-definida como ativo. Poderia deixar como inativo, no caso de querer fazer aquela ativação, tal, mas não é o caso dessa aula aqui. Então vamos deixar como ativo. Guardamos. Então está aqui criada a nossa tabela. Agora nós vamos criar um usuário, né? Então vamos dar aqui o e-mail dele, admin@admin.com. O nome é administrador do sistema. A senha é 123456, uma senha extremamente segura. E ele é ativo. Executamos. Está tudo aqui. Vamos olhar a estrutura aqui, procurar. Está lá o nosso usuário. Se a gente quiser dar uma olhada nele mais de perto, então criamos aqui o usuário. User ID 1, user mail admin@admin.com, username administrador de cinema, user pass 123456, user status ativo. Tá ok, tá funcionando. Vamos em frente. Bom, então agora nós vamos trabalhar no PHP, que vai fazer essa intermediação com o banco de dados, procurando se aquele usuário que está sendo buscado existe ou não. Então a nossa API, ela está aqui, ó, pasta API. Dentro dela eu tenho uma pasta login, e dentro da pasta login eu tenho aqui dois arquivos. O index, e você pode ver por enquanto ele está vazio, e ele chama o arquivo com.php, que é o arquivo de conexão. Nesse arquivo, eu só tenho que colocar aqui o usuário, que no meu caso é root. Lógico que num banco hospedado mesmo, numa empresa, você vai ver lá qual é o usuário, tudo direitinho. Senha aqui eu não tenho, lá vai ter senha.
o nome do banco, né? No meu caso aqui é curso, o host aqui é localhost, também vai depender de cada servidor, char7 UTF. Aí ele cria uma variável global, que é para ser usada no site inteiro, que é uma variável chamada PDO, e a gente pode, então, aqui eu faço a chamada, né? Ele verifica se está tudo, cria uma chamada PDO com os dados informados. Se der erro, ele então retorna uma mensagem de erro, dá sequência. Agora vamos trabalhar no nosso script PHP. Bom, pessoal, então agora nós estamos aqui no index.php e vamos trabalhar o nosso script. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 headers, onde eu defino que não quero cachear, defino que o retorno vai ser do formato JSON, e aqui o protocolo HTTP, que a resposta correta é 200, né? Quando a resposta for ok, é 200. Aí eu entro num if, onde eu verifico se o servidor recebeu informações no formato POST, no método POST, usando o método POST, que é o método que nós vamos usar para enviar os dados para essa página. Se tiver tudo ok, ele cria essas 3 variáveis, mail, pass e stat. A variável mail está recebendo o campo e-mail lá do nosso formulário, a variável pass está recebendo o campo de senha e a variável stat eu estou definindo como ativo porque eu só quero usuários que estão ativos no sistema. Aí eu vou fazer a busca desse usuário. Então eu crio uma variável SQL, onde eu tenho um select, ó, select asterisco, que é tudo, né? Selecione tudo da tabela usuários, aonde o user mail é igual a um valor que eu vou definir, user pass é outro valor que eu vou definir e user status é outro valor que eu vou definir. Aí eu venho aqui, statement, que é um padrão que a gente utiliza para o PDO, é igual ao quê? É igual a PDO. PDO é aquela variável global que a gente criou no arquivo com. Então, o PDO prepara esse SQL para ser executado. Aí eu defino esses valores que estão aqui nas interrogações. O primeiro valor, ó, statement, bind value, que é o primeiro valor, que é o e-mail, que é a variável e-mail. O segundo valor é a variável pass e o terceiro valor é a variável stat, para ele fazer essa procura. Aí eu faço uma verificação. Se o statement executou essa função, aí eu tenho uma resposta. Então, variável res, né, de response, ela recebe o que? O statement e um fetch PDO, fetch association, que é para ele é onde ele traz as informações e cacheia todas as informações para poder serem usadas. Aí eu crio 5 variáveis aqui. Uma que eu informo que ele está logado, a outra que eu informo o ID do usuário, o nome, o username, né, o nome do usuário e o e-mail do usuário e uma mensagem de logado com sucesso. Se não foi executado, ele vai retornar um no logged, né, quer dizer, dizendo que não foi logado, o user ID vai estar nulo, e isso eu vou usar depois para impedir que o usuário não logado entre no sistema. Depois disso tudo, nós criamos um array, né, que é uma matriz. Esse array ele vai pegar, ó, ele vai pegar essas 5 variáveis e atribuir as 5 índices dentro do array. Aí eu pego esse array, ó, e converto aqui o data e converto para JSON, que eu crio a variável JSON, que ela é igual a JSON encode, quer dizer, eu estou encodando essas informações no formato JSON. Aí retorno esses dados no formato JSON, que é para o nosso arquivo JavaScript ler essas informações. Beleza? Então essa que é a parte do nosso PHP. Está pronto, não tem mais o que fazer aqui, beleza? Bom, agora chegou a hora boa, que é a hora da gente mexer no JavaScript mesmo, e também a hora de você deixar aquele like bem legal que só você sabe dar, porque isso ajuda pra caramba o canal, ajuda o canal a crescer. A gente teve uma flopada aí, eu não sei ainda o porquê, talvez o tipo de conteúdo, mas a gente está sempre tentando, está sempre atento a isso para melhorar e para fazer o melhor para vocês. Então deixa o seu like, comenta, faz tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito para que o canal possa crescer e eu possa continuar produzindo conteúdo, porque afinal de contas isso aqui tudo toma tempo pra caramba, e se a gente não tem um retorno, né, você não precisa gastar, você não está pagando nada. Então é só o like, né, e um comentário, ativar o sininho, se inscrever no canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e que ele deve mostrar esse canal para mais pessoas, beleza? Então posso contar com vocês, né? Então agora vamos em frente.
Bom, no nosso arquivo login.js, então agora nós vamos começar a trabalhar dentro dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai buscar o elemento com o ID System Login, que é o nosso formulário, dentro do documento, e vamos verificar quando ele for submetido, quer dizer, quando o botão de submit for pressionado, né? Quando ele for submetido, então ele começa a executar uma função. Primeiro passo dessa função, a gente dá um prevent default. O que é um prevent default? Prevent default ele impede que o formulário seja enviado. Só os dados vão ser coletados e vai ser tudo feito por debaixo, né? Sem dar refresh na página. Fica uma coisa mais bem apresentada. Aí eu crio a constante e-mail, que pega o valor do input com ID e-mail. Crio a constante pass, que pega a senha digitada no input com ID password, e crio aqui também a constante resp, que é uma constante de resposta, que eu pego o elemento form box extra, que é aquela parte de baixo ali do formulário onde tem os dois links, porque é dentro daquela parte que a gente vai estar dando as respostas para o usuário. Na sequência, eu crio uma variável, uma constante form data, que ela recebe um novo elemento form data. Form data é uma função do JavaScript que reúne essas informações. Então, dentro desse form data, eu vou colocar o e-mail e vou colocar a senha. E aí nós vamos para a função fetch API, tá? Que é uma API do JavaScript para envio de documentos remotos. Então aqui eu digito o endereço, onde está o meu arquivo, no nosso caso no arquivo PHP, defino o método, que é o método post, porque lá no PHP nós estamos verificando se recebemos informações pelo método post. Dou um no-cors no mode, que é para evitar que ele bloqueie quando há uma chamada de fora. No corpo dessa mensagem, desse pacote que vai ser enviado, eu vou colocar justamente o form data, quer dizer, as informações de usuário e de senha. Aí eu verifico, se a resposta vier no formato JSON, ele segue em frente. Pega todas as informações desse response, joga nessa variável data, e dentro da máquina do usuário, no local storage, que é o armazenamento local da máquina, ele grava. Então, o status, que é ativo, o ID do usuário, o nome do usuário e o e-mail do usuário. Então, ele grava essas informações na máquina do usuário. Depois eu pego a variável resp, que é justamente aquele box onde estão os links, e jogo um texto dentro dele, que é a mensagem, né? Se o usuário foi logado corretamente, e incluo uma palavra aqui carregando, que é para saber que está carregando alguma coisa. Defino um set timeout, que é um tempo para que essa variável, parte seja executada, e chamo a página que está lá em app home, que é o outro index, que é aquela página que a gente vai chamar quando o usuário for logado de verdade. Se não der certo, ele emite uma mensagem de erro e mantém a página de login aberta. Então essa parte é a parte que faz toda essa comunicação. Já está funcional. Mas para a gente fazer uma coisa bem feitinha, a gente ainda vai fazer mais um JavaScript para mexer naquela parte da home, ok? Então vamos nessa, daí a gente vê tudo funcionando de uma vez. Bom, aqui no JavaScript, então nós vimos o seguinte, que quando der tudo certo, ele vai carregar essa home, que está aqui, ó. Home é o arquivo index.html da home. E nós sabemos que esse arquivo chama, aqui embaixo, ó, o arquivo functions.js. Então, vamos abrir esse arquivo que tinha um alert, por enquanto ele não tem esse alert, e nós vamos então carregar aqui o nosso script. Nosso script ele é composto, por enquanto, de uma função chamada verifica. Como que essa função está sendo chamada? Então, aqui no nosso index da home, você vai ver que aqui, ó, no corpo do documento, eu tenho um evento onload que está chamando a função verifica. Então, sempre que a página for carregada, ele chama essa função. E o que essa função diz? Nós temos uma constante chamada status, que ela puxa do local storage da máquina do usuário a variável usstat, né, user status. Daí ela verifica, se o status for diferente de logado, aí
ela vai pegar o document body text content, que vai jogar um texto dentro do corpo do documento, e ela vai dizer, é preciso estar logado para usar este recurso, você será redirecionado para a página login. E também vou dar um set timeout e vou recarregar a página login. Por que eu usei esses dois pontos barra? Porque olha aqui na nossa estrutura, essa página está dentro de home, então eu saio da home, saio da pasta app e vou carregar o index de volta, beleza? Então agora o nosso sistema está todo funcional, agora a gente pode testar. Para o nosso sistema, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, vamos supor que é um espertinho, ele pega e ele diz assim, eu vou entrar direto, eu já sei o endereço. Aí ele vai receber a mensagem de que não pode entrar, porque ele não está logado, e não vai conseguir entrar no sistema. Aí se alguém disser assim, mas e se ele desabilitar o JavaScript no navegador, ele consegue. Só que como a gente vai fazer o carregamento das ferramentas todas pelo JavaScript, sem o JavaScript ele consegue acessar, mas não consegue usar. Aqui é o seguinte, se eu usar um e-mail que não está no sistema, vou logar, ele vai dizer, usuário não encontrado no sistema. E se eu usar um e-mail que está cadastrado, aquele que a gente cadastrou lá no MySQL, quando a gente criou a nossa tabela, vou logar, usuário logado com sucesso, carregando. Aí carregou a nossa página. Por que ele carregou? Porque ele armazenou as informações no local storage. Como é que eu sei disso? Vou apertar aqui F12, abrir as ferramentas de desenvolvedor, e aqui em storage, local host, que é o que eu estou usando, tá ali, use email, admin, @admin, username, tá todas as informações aqui, user ID 1, use stat, o status logado. Lembra que a gente fez? Se o valor de useStat for diferente de logado, ele joga aquela mensagem e volta para o index, lá para o formulário de login. Senão ele continua a navegação, que é o que a gente vai ver mais para frente. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, que todo mundo aí não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar. E fica até o final, se você puder, porque no final sempre tem alguma dicasinha de vídeo ali legal do nosso canal. Dá uma olhada aí no canal para ver os vídeos que a gente tem bastante coisa bacana. E é isso aí. Então, para você, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, principalmente, que é o que vai te dar o retorno. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!